Bom dia, uma quinta-feira maravilhosa para você, pois está no ar o Estúdio Câmara, edição de 20 de agosto de 2026, que hoje discute os relacionamentos duradouros. É possível restabelecer a conexão e descobertas mesmo depois de tantos anos? É o que vamos discutir daqui a pouco e, claro, você vem com a gente. Participe pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas no 19 97829 3776. Você pode mandar aí a sua pergunta às nossas convidadas de hoje, que daqui a pouco eu vou apresentar. Pode, inclusive, pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e, claro, entrar em contato com a gente. Mas antes, nós vamos dar um giro pelas notícias. Contribuintes que têm débitos do ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza em Campinas, poderão aproveitar as condições especiais do refis do ISS para negociar e regularizar as suas pendências com a Prefeitura. O programa garante descontos de 100% em juros e nas multas, tanto para quem optar pelo pagamento à vista, quanto para quem preferir parcelar a dívida. Para facilitar o acesso dos contribuintes ao programa, a Prefeitura realiza, nesta quinta e sexta-feira, o Feirão Refis do ISS no Porta Aberta do Paço Municipal. O atendimento é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, por ordem de chegada e sem a necessidade de agendamento. O Porta Aberta fica na sede da Prefeitura, na Avenida Anchieta, número 200, no centro de Campinas. E os vereadores aprovaram, em primeira discussão, na reunião ordinária desta quarta-feira, 2 projetos encaminhados pelo Executivo que autorizam a renegociação de dívidas do município. Uma das propostas autoriza a Prefeitura a negociar um termo aditivo, reparcelamento, repactuação, revisão e consolidação do saldo do devedor. Entre as possibilidades está ainda a ampliação do prazo de pagamento em até 360 parcelas mensais junto à União. O outro projeto autoriza Campinas a aderir ao parcelamento excepcional de municípios, chamado PEM 2025, para renegociar débitos previdenciários de responsabilidade do município com regime geral de previdência social. Poderão entrar na negociação débitos vencidos até o dia 31 de agosto do ano passado. E as dívidas podem ser parceladas ou reparceladas em até 300 prestações mensais, observadas as regras federais. As condições podem incluir a redução de multas, juros de mora, encargos legais e honorários advocatícios. Os projetos agora vão passar por um segundo turno de votação, momento em que a Câmara vai discutir o mérito das matérias. E olha só, se você está em busca de emprego, é jovem, é adolescente ou mesmo adulto, atenção! A Secretaria de Trabalho e Renda da Prefeitura de Campinas, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social por meio da Coordenadoria da Juventude, realiza nesta sexta-feira a 16ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades. A ação integra a programação da Semana das Juventudes e tem como público prioritário adolescentes e jovens e contará com mais de 1.000 vagas de emprego. A ação será realizada na Estação Cultura, na Praça Marechal Floriano Peixoto, sem número, no centro. Então, uma grande oportunidade a todos. Lá no site da Prefeitura já tem, inclusive, quais são as vagas e as empresas também que vão disponibilizar essas vagas, essas oportunidades. Vamos agora de previsão do tempo? A quinta-feira deve manter as condições de tempo firme, assim como foi ontem, com temperaturas altas e baixa umidade. Isso ocorre porque a aproximação de uma frente fria vai organizar a direção dos ventos em todo o estado para o noroeste, trazendo um ar ainda mais quente e seco sobre São Paulo, que é chamada de condição pré-frontal. A temperatura mínima está prevista em 19 graus e a máxima pode chegar aos 33. E a umidade relativa do ar mínima vai ficar entre 20% e 25%. Por isso, gente, hidrate-se. Períodos de ventos moderados são esperados para esta quinta-feira. E agora sim, nós vamos falar do nosso tema de hoje. Relacionamentos duradouros trazem intimidade, história,
cumplicidade e segurança, mas também podem trazer algo que nem sempre percebemos, a sensação de que estamos vivendo no modo automático. Os mesmos programas, os mesmos lugares, a mesma divisão de tarefas, as mesmas conversas, até que em algum momento surge a pergunta: como manter viva a conexão quando a novidade deixa de fazer parte da rotina? E será que sair desta rotina significa necessariamente fazer grandes viagens, programas sofisticados ou grandes mudanças? Para conversar sobre este tema, recebemos hoje no Estúdio Câmara duas especialistas. Júlia Medeiros, que é psicóloga clínica de adultos e casais, especialista em sexologia, diretora de relacionamento da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. E também quem está com a gente é a Karina Alvarenga, psicóloga clínica e palestrante, pós-graduada em geriatria e gerontologia, em sexologia, especialista em terapia sistêmica de casal e individual. Primeiro, sejam bem-vindas. A gente já bateu um papo antes do programa começar e eu inicio com uma pergunta para as duas. Quando a gente fala de relacionamentos longos, é normal que a rotina apareça. Em que momento essa rotina saudável, que traz segurança e previsibilidade, pode se transformar, na verdade, em monotonia? Responda para mim, Júlia. Um bom dia. Bom dia, querida. Obrigada pelo convite. Primeiramente, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. A rotina, se a gente for pensar, durante o amor, aquele começo, não é um amor, né? A paixão, aquele fogo, aquele conhecimento. A partir do momento que a gente escolhe amar aquela pessoa, é um desafio diário. Então, assim, tem os desafios, tem as desavenças, tem os amores, os momentos felizes e tem a rotina. Diante de todos os desafios, o desejo se esconde nisso. Então, o desejo, ele gosta do risco, do mistério, da novidade. A Esther Perel traz muito essa ideia. E o amor, ele quer o oposto. Ele quer a segurança, ele quer o conforto, que a rotina nos traz. Então, sair desse novo, dessa previsibilidade, é um desafio e que, se a gente for ver, no começo da relação já existia. Só que a gente não percebe, porque tem uma paixão ali. A hora que entra na rotina, vai se acomodando todo o cenário. E nesse cenário que se acomoda, a gente deixa de lembrar até de atos que fazia no começo da relação. Sim, mas quando a gente pensa nessa monotonia, por exemplo, eu já dou também as boas-vindas à Karina. Dá para a gente pensar em que momento eu tenho essa rotina, que é fato que vai ter, saudável, mas não transformar isso em algo penoso, em uma monotonia, em algo que eu falo, eu não acredito, eu caí no limbo, como se diz. Eu acho que a gente precisa pensar que a rotina ela é necessária, né? E dentro de um casamento longevo, por exemplo, todas as relações a longo prazo, elas exigem uma rotina. Uma vida sem rotina é totalmente cansativa. Mas dentro dos casamentos, da relação afetiva, a gente precisa pensar em duas rotinas. Aquela rotina prática, quem leva o filho, quem faz a comida, quem vai ao mercado, né? Que é a rotina do dia a dia mesmo. E a rotina emocional, que é aquela onde eu pergunto como é que você está, como é que passou o dia, não só quando eu pergunto, comprou pão? Então, quando a gente entra na rotina emocional, a gente empobrece a relação, né? Porque a gente deixa de ver o outro como uma pessoa que tem mudado ao longo desse tempo. Então, a gente trabalha com essa rotina emocional na perspectiva de que a gente está se relacionando com o parceiro de há 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, voltando para essa necessidade da rotina, acho que é importante a gente pensar não como quebrar a rotina, mas talvez como incluir na nossa rotina algo novo, né? Porque a gente tende a entrar no automatismo. Nosso cérebro precisa de uma rotina para uma economia psíquica, para a gente conseguir organizar o nosso funcionamento, né? Quando a gente entra nesse processo que a rotina, né, nos coloca da zona de conforto, a gente fica muito confortável, porque a gente está muito familiarizado com aquilo que a gente vem vivenciando, né, dentro do casal principalmente. E buscar a saída disso talvez não seja uma grande alternativa. Talvez a alternativa seja buscar uma rotina e uma zona de conforto que me promova a segurança
emocionalmente, mas ao mesmo tempo tenha espaço para o novo, para a surpresa, né? Então, eu acho que o maior desafio, o maior dilema dos relacionamentos longevos seria isso, a gente buscar esse equilíbrio, né? E tentar equilibrar também a rotina prática com a rotina emocional, porque a gente pode ter um casamento altamente prático, funcional e de equipe, mas a gente pode ter ao mesmo tempo um casamento extremamente pobre emocionalmente. Mas aí a rotina então não é vilã. Não, ela pode ser aliada. Ela pode ser aliada. Acho que talvez a pergunta não seja como quebrar a rotina, mas como incluir na rotina algo novo. Como a gente lidar. Então, a pergunta é como eu lido com a minha rotina, como eu lido com a minha zona de conforto. Eu posso entrar no piloto automático e isso vai me dar muitos prejuízos, e a partir do momento em que eu começo a colecionar prejuízos, eu vou precisar sair dessa zona de conforto. E aí eu vou precisar aumentar meu repertório, aumentar minha funcionalidade em relação à minha relação. Então, a rotina não necessariamente é algo ruim. A gente só precisa estabelecer uma relação saudável com a rotina que a gente tem. É que eu penso que assim, o desafio é estabelecer essa relação saudável. Isso. Porque a rotina ela tende a colocar nós, e ela estabelece um conforto, uma organização. E nessa organização a gente tende a esquecer do desejo. Porque se a gente for ver no começo de uma relação, a gente sai da nossa rotina. No começo de um encontro, no começo... Assim, porque você tem que, inclusive, readaptar a sua vida pessoal para ter momentos de compartilhamento com o outro. Uhum. Isso, e no começo, né? E aí, a partir do momento que começa a se entrar, o outro entra na nossa rotina, entra-se numa zona de conforto. Então, talvez o desafio é lidar com essa rotina que o outro começa a fazer parte da sua vida, igual é o trabalho, igual é a nossa cuidado com a saúde, com a família, tudo, mas ter uma variação também, porque se a gente for ver, isso acontece no relacionamento, isso acontece nas amizades, se a gente não tiver esse esforço de se manter um vínculo, vai ficar no conforto, né, do comum. Sim, mas existe, inclusive, um conceito da psicologia chamado autoexpansão, que fala sobre a importância de novas experiências para o crescimento individual e também do casal. O que acontece psicologicamente e quando as pessoas deixam de experimentar coisas novas juntas? Como que é isso? Tem um isolamento, né? Tem essa rotina que a Karina falou, que é a dinâmica, vamos organizar as demandas, as atividades, a organização do lar, a organização se tiver os filhos, familiares, enfim. Mas tem um cenário que às vezes entra na individualização, que cada um vai começando a fazer o que é seu, ou mesmo que não entra, às vezes tem aqueles casais que não têm os individuais, mas a própria rotina nos leva a um cenário de não buscar tanto o novo. Só que também só ficar buscando o novo não necessariamente reacende esse desejo. Não é conexão isso. Não é conexão. Então, às vezes, eu costumo dizer muitos para os pacientes, o que vocês faziam no começo da relação? O que era no começo? Porque passa a se perder. Começa assim, parece que se estabeleceu o relacionamento, agora isso não é necessário. Sim. Aquele abraço, aquele carinho, aqueles encontros que existiam fora do momento, aqueles planejamentos, parece que agora a gente já está num relacionamento, está seguro, então agora não precisa-se mais desse esforço na manutenção. Então, o senso de segurança, que é o que o amor nos dá muito, claro que é uma escolha diária, esse senso de segurança gera um conforto, eu vejo dessa forma, um conforto, e a partir daí o planejamento, o risco, o tentar sair da rotina, do novo, criar, não acontece tanto como acontece no começo, que a gente está conquistando, né? Sim, agora, Karina, esse sofrimento, isso tem acontecido muito, vocês que atendem, inclusive, casais, isso tem acontecido muito, olha, eu não sei para onde ir, eu não quero abrir mão dessa pessoa, até eu vou chegar nesse ponto, porque muitas vezes as pessoas falam assim, quando só tem rotina é sinal de que o amor acabou. Essa é a dor, na maioria das vezes, quando a gente fala nessa rotina? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é onde está a curiosidade que existia pelo outro no começo da minha relação. Quando a gente entra numa zona de conforto que é um estado que é familiar,
A gente vai buscando se ajeitar nessa zona de conforto. Numa relação a dois, essa zona de conforto perigosa acontece quando eu passo de ter curiosidade pelo outro, né? Então eu suponho que eu sei tudo, que eu já entendo que a cara que ele me fez, ou a cara que ela me fez, já quer dizer, já prediz o que vai acontecer na relação. Nem vou convidá-lo para tal lugar, porque ele não gosta desse tipo de evento, mas a gente, de novo, trabalha com a perspectiva de quem a gente conheceu lá atrás. Mas então, mas a pessoa não tem que dar sinal de que ela está gostando de uma coisa que ela não gostava mas qual antes, que é o por seu exemplo? interesse, né? Mas é isso, como é que a gente se interessa, continua se interessando pelo outro e continua se interessando pelo novo do outro. Acho que o ponto é esse, a gente desenvolver a curiosidade, desenvolver o prestar atenção. Então a gente pode estar junto, o amor não acabou, a gente deixou de prestar atenção no outro. A gente deixou de perguntar como ele está, quais são os novos sonhos, quais são as propostas que ele passou a gostar de fazer. Então, as relações, quando a gente começa a incluir experiências e compartilhar novos aprendizados, a gente começa a sair da rotina necessariamente. E a gente começa a olhar para o nosso parceiro com outros olhos, trazendo de novo aquela curiosidade que a gente tinha, aquele interesse. Então, essa relação, essa conexão que a gente busca, ela começa a acontecer quando eu começo a prestar atenção no meu parceiro. Sim. E quando eu começo a prestar atenção no que ele mudou nesse período, né, para trazer para a relação algo muito novo, que é o que vai se perdendo, né, porque eu já estou tão familiar que eu não preciso mais de nenhuma energia psíquica e nenhum investimento naquela relação. E o investimento não está necessariamente em viagens longas, em restaurantes caros. O investimento está, talvez, na maneira de a gente olhar para esse parceiro e buscar juntos novas histórias para compartilhar, novas histórias para transformar em momentos compartilhados, porque a riqueza do relacionamento a longo prazo é exatamente isso, uma história compartilhada, só que a gente para de compartilhar, que é o que a Júlia comentou, cada um vai para um canto e a gente para de viver uma individualidade que também é saudável para a relação, para passar a viver um individualismo. Já que ela não tem interesse no que eu vou falar, no meu trabalho, eu não vou mais falar. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu nem vou ocupar ele com esse assunto. Então a gente começa a viver de uma maneira muito singular dentro da relação. E a pessoa nem disse se não queria ouvir. Sim, porque a gente já tem a ideia do familiar. Não, nem vou falar porque esse assunto, ele não gosta de falar sobre isso. E de repente ele passou a gostar. De repente você trouxe algo novo na relação, né, um aprendizado, qualquer coisa assim, e isso vem agregar a relação, mas de uma outra forma. Então, assim, compartilhar, se permitir ter espaço para uma conversa, sem celular, por exemplo, né, que a gente é viciado, chega à noite, a gente quer descansar, o que você faz? Pega o celular. Mas ter espaço para uma conversa sem celular, por exemplo, uma viagem de carro, ela traz muitas experiências, que você vai compartilhando aquilo que você está vendo, você traz assuntos, então não precisa fazer coisas mirabolantes para você sair da rotina. É isso que eu ia perguntar agora, inclusive, muita gente fala, a gente precisa sair da rotina, então vamos fazer uma grande viagem, vamos fazer um jantar especial no restaurante mais caro da cidade, vamos fazer um programa caro. Necessariamente, sair da rotina precisa ter um grande acontecimento? Mas você não saiu da rotina. Você vai para restaurantes caros, você promove lugares, mas como é que está a sua conexão? Se você vai com essa mesma conexão, né, aliás, com essa mesma falta de conexão para um restaurante novo, para uma viagem longa e espetacular, e você não tem essa intimidade que você passa a dispensar ao longo desse período de casamento mais longevo, você não tem essa conexão, você não sai da rotina. Por exemplo, psicologicamente falando, tem o mesmo valor? Vou dar um exemplo bem assim, um restaurante caro que a pessoa sempre desejou comer aquela comida, e por outro lado, um dia que, por exemplo, vou falar do lado da mulher, que geralmente é mais comum, ela chega em casa e o marido já fez, por exemplo, o jantar e preparou a mesa. Sabia que aquele dia ela ia chegar um pouco mais tarde, cansada, e foi lá, não fez, talvez, ou fez uma coisa gostosa, porque a gente pensa que o homem não cozinha bem, mas muitos cozinham até melhor que a gente. O que vale é o arriscar, mas né?
psicologicamente, as duas coisas valem a mesma coisa? Digamos assim, não é o valor ou o lugar, mas a ação? Eu penso assim, que pode, talvez sim, talvez não. Tudo depende da dinâmica daquele casal. Exatamente. Se aquele casal, por exemplo, vamos pensar, e aí, estou falando num casal heterossexual, mas pode ser de outras orientações afetivas, independe, porque isso também acontece numa relação homoafetiva também, essa dinâmica de exaustão, de só um estar executando e sempre pensando, e esse ato de pensar em casa cansa, isso também afeta o desejo. O desejo, ele não só é afetado, porque a gente tem que pensar também duas questões. O que afeta esse desejo daquela pessoa, o que está afetando. Às vezes a gente associa a falta de atração naquela pessoa só, não tem mais interesse na beleza. Não necessariamente, às vezes é a questão na dinâmica como isso acontece, isso afeta o interesse. Então, às vezes veio até um desejo no final do dia, em algum momento, só que a hora que chega em casa, tem toda aquela rotina, aquela dinâmica, o fazer esse jantar e essa surpresa pode retomar esse desejo, mas também depende da pessoa, de como ela se move naquele desejo. Eu costumo dizer, cada um tem uma maneira como se move. Ficou muito comum falar, o homem é muito visual. Sim. Não necessariamente, pode ser que sim, às vezes é no toque, pode ser que seja em situações, momentos. E quais são esses momentos? O que é que se provoca, seja numa relação, qual for a orientação, o que move o desejo? A mesma coisa, isso a gente está falando da rotina do cotidiano, mas e as provocações de erotismo? Porque não adianta, às vezes, necessariamente criar um jantar surpresa, a não ser que também tenha essa questão, que nem eu falei, ou ir num restaurante caríssimo e também não ter, para além da intimidade que a Karina falou, não ter erotismo, porque não adianta esperar que esse erotismo, que muitas das vezes a gente coloca como uma preliminar, aquela provocação, e virar aquela história, hoje tem. Vira uma pressão muitas das vezes. E normalmente os casais, dentro da rotina, dentro de um longo tempo de relação, tende a colocar as demonstrações de desejo sexual simplesmente no dia que tem a possibilidade do sexo acontecer. E esse comportamento, muitas das vezes, se a pessoa não está disposta, começa a ficar reativa, não acolhe. E eu costumo dizer, trabalhar assim, vamos trabalhar o acolhimento igual um presente. Não necessariamente a gente vai usar esse presente naquele momento. Pode ser que você gostou do presente, mas não imediatamente já vai pôr o acessório, o item em você e usar. Talvez você vai usar numa outra semana. Então, assim, a mesma coisa o sexo. Pode ser que a demonstração você acolha, receba, mas não necessariamente naquele dia ou naquele momento a relação precisa acontecer. Pode ser que vai acontecer no final de semana. Então, assim, essa provocação de erotismo no cotidiano e o que é erótico, que cada um se move, porque pode ser que o toque seja incômodo, um tipo de toque, ou demonstre mais pro afeto, de amor. Pode ser que um outro toque seja mais excitante. Então, qual que é o toque que excita? Qual é o tipo de provocação que excita aquela pessoa? E pode ser que para um seja de uma forma e outra seja diferente. É claro que essa provocação toda da rotina que a gente tem falado é muito importante e retroalimenta. Mas eu costumo falar, amor é uma coisa, desejo é outra. Um retroalimenta. Mas se a gente for falar do desejo, é um campo bem diferente. Mas fazer tudo junto, por exemplo, é uma forma de criar uma rotina. Isso é bom ou não? Inclusive, tem casais que até trabalham juntos. Uhum. Eu acho que entra de novo nesse conceito que a Júlia trouxe agora, da dinâmica do casal. Né? E vai ao encontro da pergunta que você fez. Né? Como é que eu mostro quem eu sou nesse espaço de tempo? Sim. Né? Então, a dinâmica do casal, a intimidade que o casal vai criando, ela leva muitas vezes a essa proposta de você conseguir, mesmo estando o tempo todo juntos, estabelecer uma individualidade. Né? Então, é importante. É importante. Individualidade é muito diferente de individualismo. Tá. Né? Então, assim, a gente precisa, numa relação, a gente precisa de duas pessoas que são totalmente diferentes uma da outra, mas que compartilham valores, mas que compartilham desejos, né, fantasias também, e que compartilham sonhos. Né? Então, por exemplo, o casal que trabalha junto, não necessariamente precisa ficar o tempo todo junto, conversando sobre os mesmos assuntos, conversando com os mesmos clientes, ter os mesmos comportamentos.
Por quê? Porque é o mesmo comportamento que eles têm na empresa, eles têm que ter dentro de casa. Mas eles podem ter dentro da empresa e até dentro de casa a sua individualidade preservada. E isso leva o casal a realmente colocar um novo, realmente colocar algo, manter o erotismo, manter algo distante, manter o novo. Acho que trazer o novo mesmo nessas relações é muito importante. Mas aí é preciso encontrar, então, um equilíbrio para que também o outro entenda essa individualidade como um afastamento. Sim. E é importante ver essa individualidade de maneira que ela vai trazer reconexão também. Porque é uma tendência de associar, mas está fazendo... Porque existe aquele afastamento, existem as pessoas que entram num individualismo, igual a Karina falou, que se afasta. Mas tem um outro individual que é fazer coisas que não necessariamente a outra pessoa tem um prazer, por exemplo, uma prática de uma atividade, cuidar fazer um hobby, alguma coisa que não necessariamente a outra pessoa também compartilha. Da mesma forma que é válido terem hobbies compartilhados. Mas quando tem esse individual e que não necessariamente é tanto do agrado da outra pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa gosta de tocar um instrumento ou fazer uma prática de um exercício, de uma atividade que não necessariamente é compartilhada. Quando sai desse âmbito e retoma para o eixo do casal, há uma tendência da saudade voltar, há uma tendência de você ver outros olhares, outros cenários que quando você está no nimbo da relação você não vê. É a mesma coisa que às vezes acontece quando sai dessa rotina que você perguntou, de uma viagem. É claro que não precisa ser uma viagem necessariamente que é a garantia, mas quando sai da zona que você está, a tendência é você, com mais facilidade, olhar o outro de outra maneira. Mas é como a Karina falou, não necessariamente é só essas formas que a gente vai olhar. Então, dentro da nossa relação, a gente também tem que fazer o outro esforço, que é admirar e olhar essa pessoa como sempre uma pessoa nova, a cada momento ali. Karina, a Júlia inclusive acabou de mencionar uma das coisas, por exemplo, atividade física. A gente tem uma pesquisa recente, feita com 1.700 casais, falando que a atividade física conjunta melhora a comunicação e também gera menor estresse conjugal. Então, quer dizer, também pode ser algo que é tão comum, mas que também cria essa conexão. É, porque você vai criando intimidade, né? Eu brinco, né? Quando a gente vai falar de intimidade, que essa palavra ela é muito relacionada ao aspecto sexual do casal. Mas intimidade não é você se dar bem sexualmente. A intimidade é realmente você criar essa conexão. De numa caminhada, por exemplo, eu trazer assuntos daqueles que geralmente eu não falo no dia a dia, que estamos só nós dois, a gente compartilhar... novos desejos, novos valores, né? Alguma situação que às vezes em casa não cabe aquele assunto, mas que no esporte, numa caminhada, né? Que eu acho que a caminhada é um lugar que traz uma conexão bem bacana, né? Vamos fazer uma caminhada longa e a gente vai batendo papo. É a viagem que eu falei para você de carro também, né? Que pode levar a algum momento de esporte. Mas o que você cria de intimidade nesses momentos é muito importante, que vai mudar toda a dinâmica do casal, né? Sim. E a intimidade é realmente eu poder falar, nossa, olha que mulher bonita, né? E eu ficar tranquila que o meu marido vai olhar, mas não vai sair desejando a mulher, e que são coisas assim pequenininhas que a gente evita de falar, porque eu tô casal, eu não posso falar sobre isso, mas a intimidade é exatamente isso, eu consegui ter essa abrir liberdade um espaço, também. uma liberdade, uma confiança, né, de que eu posso trazer todos os assuntos para a nossa relação, não alguns assuntos pré-estabelecidos, né? Então a intimidade ela requer que a gente quebre tabus, e isso vai fazer com uma dinâmica muito mais saudável para a relação e uma funcionalidade melhor. Então, e o esporte tem trazido muito isso, né? Porque a gente vê até, inclusive, alguns casos de esse espaço, que né? ou tanto o homem quanto a mulher, ou quanto aquela dupla de casal, assim, por exemplo, um está com uma questão com o corpo e o outro que já está mais sarado, acaba ajudando, e quanto isso estimula o outro a ir para o treino, a não falhar na caminhada e tudo mais. Então também tem esse lado, né? Isso que você falou é muito curioso, que é a cumplicidade, não é? E assim, se a gente for olhar esses dados da pesquisa, a gente vai pegar dois lados. Um é a parceria, a cumplicidade de apoiar o outro, estimular a pessoa, a trazer, às vezes, até para o meio. Às vezes a pessoa já está num âmbito, num ritmo de um esporte, aí você traz a parceria para o meio.
E o outro lado também, a competição. A competição, se a gente for ver, muitas brigas de casais, às vezes estão relacionadas a uma competição. E às vezes o esporte, principalmente esportes que envolvam competição, por exemplo, jogar o tênis, esportes que são muitas vezes de dupla, às vezes ajuda esse cenário vamos descontar então todos os cenários ali, e não na nossa relação. A gente pode competir no trabalho, mas a gente não precisa competir no trabalho, não, perdão, no jogo, no esporte, mas a gente não deve competir no trabalho. Sim. Principalmente, vamos supor, aquele casal que trabalha junto, ou aquele casal que não trabalha junto e tem uma diferença financeira. Isso às vezes afeta. Então, às vezes, isso afeta também o desejo. Alguém, principalmente, às vezes, a dificuldade do homem lidar quando a mulher ganha ou está tendo uma ascensão profissional. Assim, vamos competir no esporte, não no trabalho, não na nossa vida, de quem sabe mais, quem domina mais, de quem tem mais razão. Porque isso a gente tem que ser cúmplice, igual a gente faz quando o outro entra no esporte e talvez não domina tanto aquela prática. Sim. E a gente acolhe. Então, na relação, a gente também precisa aprender. Então, assim, ajuda essa dinâmica a descarregar de um lado, mas também aprender a jogar. Igual faz no esporte, vamos jogar isso para a relação? Entendi, mas e aí, como fica a questão da comunicação? Olha, uma das sugestões de especialistas para melhorar é mudar, por exemplo, até pequenas perguntas. Ao contrário de dizer, oi, como você está? A gente pode dizer, oi, como você está se sentindo? Também mudar o tom para todo dia a pessoa não chegar, oi, seu dia foi bom? Oi, como foi? Igual a gente faz com a criança quando chega da escola, isso também é importante. A comunicação, ela fica automática, né? Ela fica tão automática quanto o empacotamento de compra em supermercado. Você já sabe o que você tem que fazer, o que você tem que falar. Porque o outro fala assim, seu dia foi bom? Foi normal. Isso. Acabou. Ou não quero falar agora. Mas é exatamente quando você consegue trazer o outro para a sua percepção, né, sobre essa pergunta. Você pode perguntar, me conta como foi seu dia. Muda totalmente a maneira como eu recebo aquela pergunta. Olha, a pessoa está realmente interessada em mim. Exatamente. Eu estou percebendo que hoje você não está legal, que você não chegou legal no trabalho, quer conversar agora? E assim, dá esse espaço, o tempo da pessoa, né? Sim, a comunicação, eu acho que o maior dos problemas, né, Júlia, de relacionamento de casal, né, em geral, é a comunicação, né? A gente desaprendeu a se comunicar. E comunicar sobre as fantasias também, né? Sim. Não, e a gente está se comunicando, inclusive, agora por WhatsApp, né? Às vezes o marido está na cozinha, a esposa está no quarto, e ao invés de descer para conversar, a gente se comunica por WhatsApp, que é totalmente impessoal, né? Você não está vendo a cara da pessoa, você não está vendo a sensação, você não está sentindo ela lá. Sim. Né? Então, a comunicação, ela tem sido muito falha, assim. Meninas sabem que quando a gente vai em restaurante, muitas vezes a gente começa a observar as pessoas. Eu tenho visto, não sei se é bom ou ruim, vocês que vão poder dizer, que às vezes casais estão nos restaurantes e cada um está no seu celular como se o outro não estivesse ali. Exato. E aí? Eu fico pensando, tem uma caricatura muito legal que mostra o casal e entre eles, na cama, e entre eles um labirinto. Então, quando a gente olha essas pessoas, e assim, isso tá muito comum, às vezes até eu entro nesse limbo e todo mundo acaba entrando porque é automático e a gente tem que se policiar para sair desse celular, desse meio. Então, assim, esse limbo que a gente olha, muitas das vezes, se a pessoa não se policia, a gente fica pensando como que também tá lá em casa, nas esferas da vida, seja da organização, aquilo que está desagradando, quanto que eles têm conversado sobre as questões, sobre os sonhos, os planejamentos, e o quanto tem tido conforto e segurança para falar sobre as fantasias. Porque muitas vezes, se nesse limbo todo já existe, imagina falar sobre os desejos, aquilo que em um momento você até colocou, pode ser que às vezes mude. O que eu gostava uma vez, hoje eu gosto diferente. Ou o toque, ou a forma, ou eu tenho uma ideia, ou gostaria. E o medo do julgamento. Ninguém precisa dar conta do desejo da outra pessoa. Ninguém precisa realizar tudo que a outra pessoa está falando. Mas o escutar sem julgamento, muitas vezes é difícil. E o medo de falar e ser julgado também é a barreira. Então vive um limbo o casal, né? Sim.
A gente já percebe isso no próprio restaurante, imagina nessa esfera. Aí deve ser muito maior, muitas das vezes, né? A gente começa a receber aqui a participação da população, do nosso telespectador. Você que entrou em contato pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas no 19 978293776. A partir de agora, a produção vai colocar algumas perguntas que chegaram aqui para as nossas entrevistadas. Primeiro, quem fala com a gente é o Bruno Santos, do Parque Industrial. Depois de muitos anos, o casal pode acabar deixando de comemorar pequenas conquistas um do outro. Isso pode enfraquecer a sensação de parceria? Júlia, já fez assim, ó. É o que eu falei, aquela questão principalmente de quando momentos de vida de cada casal. Não necessariamente o casal. É claro que às vezes o casal começou no mesmo processo, lá de baixo, e foram crescendo profissionalmente, falando bem na questão profissional. Mas se a gente for perceber, a grande maioria não é isso. Muitas das vezes os casais estão em momentos profissionais diferentes. Às vezes está desempregado, às vezes está crescendo profissionalmente, às vezes está descendo. E assim, se a gente não tiver esse apoio dentro de casa, porque eu falo assim, a gente tem que ter aquele esforço de ter o nosso, de nos valorizar as pequenas conquistas, ganhos e reconhecimento daquilo que nós conquistamos. Mas a gente não vive dentro de uma caverna. A gente for ver o mito do Platão, a gente não vive dentro de uma caverna. O ser humano, ele é sociável. E na relação é onde a gente mais vai buscar esse apoio. E não ter esse apoio, não necessariamente, às vezes, é uma desvalidação que acontece. Às vezes é um cenário de ignorar, como se não fosse nada. Então, assim, o brindar essas conquistas. E que se a gente for ver, no começo da relação tinha. No começo da relação, você contar, consegui isso, aconteceu. E a pessoa, nossa, parabéns, que orgulho. Ou que admiração. Agora, quando entra num relacionamento longevo, às vezes a tendência é não olhar, às vezes não olha por questões pessoais, por dificuldade de lidar com o crescimento da outra pessoa, e às vezes é porque entrou no nimbo da zona de conforto e não percebe. É importante, né? Eu acho que para além de enfraquecer a sensação de parceria, que o Bruno pergunta, enfraquece a sensação de pertencimento. Sim. É como se eu não pertencesse mais a esse casal, né, esse casamento. Porque se eu não posso trazer aqui as minhas conquistas e compartilhar com minha parceria, onde é que eu vou levar esse assunto? Uhum. Sim, até então, porque... assim, que casamento nós estamos tendo, né, e aí é um casamento de competição, né, é um casamento que já não existe mais, porque se sendo... bem sucedido ou não me importa. Então esse sentimento de pertencimento que vai enfraquecendo, né, com o que o Bruno pergunta, ele é muito perigoso. A pessoa até para de falar. Aí quando que pergunta, entra o abismo. Não, foi normal. Foi normal. Aí que entra o abismo daquilo que você perguntou. Eu tenho espaço para falar sobre a minha conquista? Para que eu vou dizer? A pessoa já não está mais compartilhando. Ou seja, eu vou me sentindo não pertencente mais à relação. E isso vai me dando incentivo para buscar outra forma de me relacionar. Isso é muito perigoso. E me fez lembrar uma coisa, Karina, que assim, o Bruno fala assim, comemorar. Às vezes a gente associa que o comemorar é vamos abrir uma garrafa de champanhe, vamos brindar, vamos para um restaurante, que nem a gente estava falando do grandioso. Às vezes simplesmente olhar no olho da pessoa e falar, puta, que orgulho. Parabéns, dá um abraço, um aconchego, um olhar que brilha. Agora a pessoa está ali falando e você nem olhar para ela. Então, assim, você já sente, é aquilo que a Karina falou, eu não vou falar, porque nem quando eu estou falando ele me olha, ele me escuta ou ela me escuta. Então, para que eu vou dizer? Assim, o que é comemorar, né? E que é necessário e que às vezes é os pequenos gestos. Sim. Vamos à próxima pergunta. Então, quem está com a gente agora, vou pedir para a produção colocar no ar também, é o Renato Ferreira do Taquaral, que diz o seguinte: cuidar da autoestima e voltar a se sentir bem consigo mesmo também pode ajudar a melhorar a relação com a parceira? Karina. Não, é imprescindível, né? Autoestima é importante. Exatamente. E entra também na resposta que eu dei anteriormente. Você passa a se sentir pertencente e a autoestima faz você se relacionar muito bem com você mesmo. Né? Quando você se relaciona muito bem com você mesmo, você abre espaço, você abre um leque de possibilidades. E esse leque de possibilidades, ele também aumenta o repertório da relação. Né? Porque você se sente mais validado, se sente mais interessante e
você consegue abrir esse espaço que a gente está falando, que é tão difícil, você consegue abrir esse espaço para ser visto nessa relação. Né? Por quê? Porque você vai conseguir ter a força necessária para pertencer do jeito que você precisa, do jeito que você se sente. Então, acho que a autoestima, ela te dá força, ela te dá entusiasmo, ela te dá um start para você estar na relação de uma maneira diferente e a pessoa se apresentar, né, para a sua parceria de maneira diferente, Renato. Então, mas, por outro lado, Karina, uma questão. Essa autoestima, o outro pode ajudá-lo, mas o outro não é responsável, ou a outra, por essa autoestima de individual, é da persona, é isso? Exatamente. A autoestima, ela vem daquilo que eu penso de mim. Tá. Né? O outro pode até contribuir dizendo, te validando ou te desvalidando. Né? Mas a maneira como eu construo a percepção de mim mesma é a minha responsabilidade. Sim. Né? E é por isso que serve terapia, por exemplo. É verdade. É nossa responsabilidade a maneira como o que eu escuto do outro vai entrar na minha percepção de mim mesmo. Sim. Então eu preciso fazer essa percepção, essa análise para que a minha autoestima não fique condicionada a que o outro ao que o outro pensa de mim. Ao que o outro pensa de mim, né? Ao que o outro falou de mim. Não, eu posso fazer um filtro disso, construir minha autoestima e construir a minha personalidade, né? A partir daquilo que eu sinto de mim, daquilo que eu vou construindo, desse leque de possibilidades. A falta dessa autoestima em algum momento nessa relação duradoura, por N motivos que podem ter acontecido nesses anos todos de relacionamento, em algum momento ela pode inclusive influenciar na qualidade desse relacionamento. O outro chega e fala, poxa, você não era assim, você não fazia assim. E aí é hora de oferecer ajuda ou não? O outro dizer, você não quer buscar uma ajuda? Pode ser. Pode ser. Eu acho que se você tem a parceria muito bem instalada, isso vai acontecer de uma maneira muito natural. Né? Eu percebo, poxa, que meu parceiro está precisando de ajuda. Sem cobrança, sem cobrança, né? Sem validação, sem colocar ele num ambiente de... Sem pressão. De expor, sem exposição. Né? Acho que essa é a palavra. Então a gente não precisa expor para ajudar. Né? Mas dentro de uma relação cuja dinâmica é favorável, é saudável, vai naturalmente, hein, Mirna? Você ajuda naturalmente, né? É isso. Faz parte. É o ser leve, né? Natural. A parceria, né? A parceria. E aí, muitas das vezes, principalmente quando a gente observa, eu vejo muito isso no terapia de casal, às vezes até na individual, quando ambos têm a baixa autoestima e um deles começa a trabalhar ou ao desenvolvimento pessoal, desenvolvimento com o corpo, com a saúde, e a outra pessoa não acompanha no mesmo ritmo. E aí, muitas das vezes, é comum, em vez de apoiar e acolher e entender o tempo que da outra pessoa não necessariamente é o mesmo que o seu, muitas das vezes vem uma desvalidação. E você não está se esforçando. Você não está se esforçando, começa a deixar de admirar aquela pessoa, mas não olhar o que está por trás. Será que não tem uma depressão? Será que não tem uma questão hormonal influenciando fase de vida, ciclo de vida, perdas, dificuldade de lidar, a história de vida da pessoa não necessariamente a mesma que a sua, e não significa que é falta de vontade. Às vezes associa-se esse descompasse no cuidado, no pessoal, como não está querendo investir na relação. Porque é comum acabar entrando um desconforto com o corpo e evitando, e a outra pessoa já começa a se sentir mais segura e confortável. Então você não está nem aí pela relação. Eu estou me esforçando e você não. Sim. Agora vamos a mais perguntas, então, dos nossos telespectadores. Quem chega com a gente agora aqui no Câmara Notícia é a Letícia Almeida, do Jardim Aurélia. Ela diz o seguinte: se apenas uma pessoa costuma tomar a iniciativa na intimidade, isso pode gerar insegurança ou sensação de rejeição com o tempo? Karina. E aí? Se uma pessoa costuma tomar a iniciativa... Isso, sempre a mesma pessoa. Então, a gente volta, é lógico que fica, né? A gente fica inseguro, a gente de volta ao assunto do pertencimento. Como é que a gente vai buscar uma outra forma de comunicar meu interesse, né?
e eu ser ouvido pelo outro, se toda vez eu realmente percebo que eu não consigo... Só eu tomo a iniciativa. Exatamente. Só eu tenho que dizer o que eu quero fazer, se eu quero passear. Mas assim, mas tem uma pergunta muito importante que eu acho que eu faria para a Letícia, né, Letícia? Você dá espaço para que o outro também se manifeste? É isso. Porque a gente às vezes vai num afã de resolver, porque a gente é mais prática, muito da mulher isso, viu? Né? A gente já está lá trabalhando com a praticidade do dia a dia, a rotina da gente está muito bem instalada, então a gente faz, resolve, tem ideias, né? Tem muito mais ideias, e aí a gente não dá espaço para o parceiro agir, a gente não dá espaço para o parceiro tomar a iniciativa. Então, eu acho que volta a pergunta, né? Será que eu estou dando espaço para esse parceiro se manifestar nessa relação? Ou eu estou ocupando todo o espaço? Eu acho que complementando, é claro que uma relação a dois, é claro, hoje a gente vê relação a 3, a 4, fora disso, mas a relação ela deve ser uma troca, né? É claro que a conta, a equação nunca vai ser exata todas as vezes, vai ter perdas, ganhos, vai variando. Mas é ideal que seja uma mão de que vai e vem. Sim. Isso é o ideal, né? É claro que fora desse cenário de um buscar e o outro não, vai gerando-se uma insegurança. Mas existe uma questão de momentos. Às vezes, houve algumas ausências diante de uma investida, e aí a pessoa, por medo da rejeição, e que não necessariamente está sendo rejeitada, está sendo... falta de querer estar com a pessoa, talvez é o momento que a pessoa está passando, a pessoa deixa de investir, deixa de demonstrar por medo de levar novas rejeições, ou começa a ficar uma previsibilidade. Então, assim, eu falo assim, às vezes criam bolas de cristais os casais. Então, assim, eu sei que agora eu não posso fazer isso, porque se eu fizer não vai querer. E às vezes a gente conhece a pessoa, mas não conhece 100%. Às vezes aquela pessoa, se você pelo menos tivesse investido, pode ser que tenha um não. Aí eu falo, é aquele não, mas vamos fazer um não educado, né? Igual a gente ganha o presente, vamos acolher, mas não precisa necessariamente usar. Então, assim, e aí com medo de todo esse cenário começa a se evitar também. Então, assim, será que é uma rejeição? Como se colocar o não? Será que está sendo uma via só de uma mão? Então, assim, isso tem que ser tudo avaliado, porque senão a tendência do casal, e tem pesquisas que mostram, o medo da rejeição, eu tento deixar de investir, de demonstrar interesses, seja no amor, seja no desejo, por medo da reação que a pessoa vai ter. Quero me proteger. Quero me proteger. E aí entra a necessidade também de eu prestar atenção no outro, né? É onde entra a necessidade de eu prestar atenção, de eu entrar com uma comunicação, porque nesse caso eu não consigo dizer para o meu parceiro do que eu estou percebendo. Poxa, você está percebendo que só eu tomo a iniciativa? Daí a gente vai perceber, vai começando a entender aquele abismo de comunicação, os casais não estão dialogando. Aí pode ser aquele momento até que o outro chega e fala, mas então, você nunca deixa eu ter essa iniciativa também. Mas aí a gente entra no diálogo. Os casais têm poucos diálogos. Diálogo é como a Júlia falou, é via de mão dupla. Eu falo, ponho o meu ponto de vista, você espera, escuta, não querendo já responder a partir dos seus olhos. Você faz a sua elaboração daquilo que eu te disse e põe o meu ponto de vista. E aí a gente vai colocando aí numa balança quais são os pontos de vista desses casais. O diálogo requer via de mão dupla. Sim. O que a gente tem feito hoje é discutindo. O tempo todo, a gente só discute. Discutir eu defender meu ponto de vista sem considerar o ponto de vista do outro na minha relação. Né? Então, por exemplo, nesse caso da Letícia, a pergunta sobre o tempo todo eu tomar iniciativa. Primeiro, você dá espaço. E segundo, qual o espaço de intimidade que vocês têm na relação para conversar sobre isso? Sim. A última pergunta que nós temos ainda, temos aí, produção, mais uma pergunta? Vamos aguardar, então, a pergunta da Camila Rodrigues do Swift. Com o passar dos anos, demonstrações de carinho podem ficar menos frequentes. Isso significa necessariamente que o interesse pelo parceiro diminuiu? Quem responde aqui? Eu costumo dizer assim, o que é o interesse? Porque às vezes a gente começa a associar interesse como atração, né? Tem que separar isso, então. Tem que entender. O que é esse interesse? Porque às vezes eu tava falando assim esses dias com um paciente, eu admiro tudo, mas na hora, diante de tantos comportamentos que me incomodam, eu potencializo tanto esse comportamento que eu não consigo ver
admiração na outra esfera dele, de qualidades que no começo eu admirava. Então, assim, o que é esse interesse? Às vezes vai ter o paciente que vai falar é o interesse no físico, porque às vezes muda. Então, mas aí entra aquela coisa que, olha, eu sempre soube que aquela pessoa tinha qualidades e defeitos. No começo eu só via as qualidades e os defeitos ficavam bem pequenininhos. Com o passar dos anos, os defeitos ficaram bem grandes e as qualidades bem pequenas. É mais ou menos nesse meio? E assim, qual é a interpretação? Porque assim, é claro que às vezes, com o passar do tempo, os comportamentos que incomodam, eles começam a surgir, que no começo dá aquela blindada para segurar, e até porque pelo tempo de convívio não aparenta tanto, né? É na rotina que isso vai aparecer. Tem isso, mas tem também como que eu interpreto esse olhar, como que eu vejo esse comportamento, porque eu falo, tudo é negociável. É claro que a gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue mudar a forma como o outro lida, tem a personalidade dele, mas cada um sentar, que nem a Karina falou, conversar, entender as necessidades de cada um, como cada um funciona, e entrar num ajuste, num alinhamento. Então é claro que quando tem esse abismo, esse distanciamento, não tem essa conversa, esse ajuste, não necessariamente vai ser equalizado exatamente igual, mas uma equação, e que às vezes a terapia é uma forma de casal, a gente não precisa usar a terapia de casal só quando já chegou no extremo, a gente pode usar isso para negociar também, ajustar as possibilidades, e quando não tem isso, é natural que a gente deixa de investir, deixa de demonstrar carinho, afeto, interesse, estar querendo ficar junto com aquela pessoa, dedicar tempo, porque começa a haver um desapontamento. Só que aí, se a gente não senta e alinha todos esses pontos e entra em possibilidades, o distanciamento, o abismo vai aumentando. Uhum. E talvez diminui o interesse, né? E às vezes, com o passar do tempo também, eu passo a ter outros interesses, eu passo a ter outras necessidades ou vontades, né? A gente precisa dizer sobre isso. Às vezes eu quero esse tipo de demonstração de carinho. Mas é óbvio. Não, meu óbvio não é o óbvio do outro. E na relação de casamento, qualquer outra relação, inclusive, a gente precisa saber disso. O óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito, né? Então, por exemplo, a Camila está dizendo que as demonstrações de carinho acabaram, mas que tipo de demonstração de carinho? O que você está querendo agora? Então, pode ser que, por exemplo, há anos a gente não comemore Dia dos Namorados porque não faz sentido para esse casal. Mas, nossa, esse ano eu gostaria de ter ganhado um presente. Comenta. O óbvio ficou tão instalado nessa relação que não se comemora dia de namorado, né, os dias dos namorados, que a parceria nem sabe que seria interessante dar uma caixa de bombom. Isso para mim, a ideia, a mulher vai sofrer, isso para mim já seria interessante, mas estava no óbvio, estava no automático, a gente precisa sair desse automático, a gente precisa introduzir coisa nova. Hoje pode passar por você, olha, eu queria receber tanto um presente que eu te dei, o ano que vem vamos combinar coisas diferentes? Eu gostei dessa surpresa, né? E aí você traz a novidade, você traz uma demonstração de carinho diferente, que é a que você gostaria de receber, para vocês poderem compartilhar esse novo momento. Então, experiências para compartilhar, novas experiências compartilhadas, elas podem trazer uma manifestação de carinho que é essa que a Camila, né, que colocou aqui, que está demandando. Isso mesmo. Então a gente tem essa ideia de que porque continuar junto também pode significar continuar descobrindo um ao outro. Exato, diariamente. O tempo todo. É isso aí, gente. Eu agradeço a participação de vocês. Eu ficaria aqui por mais uma meia hora conversando, mas a produção já avisou que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. E a gente se vê numa próxima oportunidade, com certeza. Obrigada pelo convite. Obrigada. Prazer. E olha só, gente, o Estúdio Câmara fica por aqui, mas já tem um convite, porque o programa desta sexta-feira está imperdível. Nós vamos fechar a semana com chave de ouro. Amanhã o tema é solitude proveitosa. Até que ponto uma companhia é necessária para aproveitar os momentos? Viajar, comer fora, ir ao cinema ou praticar uma atividade são experiências frequentemente associadas à presença de outras pessoas. Mas você já experimentou fazer isso sem ninguém ao lado? Qual a diferença entre solitude e solidão? E por que algumas pessoas têm dificuldade em fazer as coisas sozinhas? Espero você amanhã, então. Tá convidado e marque a presença aqui às 8 horas. Até um próximo Estúdio Câmara.